data que está Vamos ver se das eleições. Então, se você ainda não separou o momento do seu domingo, do seu dia para orar das eleições, hoje separe, ore. Se você essa semana, ou esse mês, ou esse ano, ainda não orou pelo presidente da República, separe um tempo, pare e ore. Se você não orou pelos ministros, pelos deputados, separe e ore. Por quê? Paulo fala aqui dessa importância com Timóteo. Porque nós precisamos ter uma vida pacífica e tranquila, que seja caracterizada por devoção e dignidade. O versículo 2 fala isso. Então é essa a vontade de Deus, a vontade de que todos sejam salvos. A vontade de Deus é de alcançar a Deus até quem está lá, vivendo uma vida onde muitas vezes é um lugar, um ambiente que a corrupção impera. Mas nós sabemos e cremos que o nosso Deus está acima de todo e qualquer governo. Nós sabemos que o nosso Deus está acima de todo domínio. É Ele que tem o governo de todas as coisas, a última palavra de Deus. Mas aqui Paulo dá essa direção de que nós precisamos também ter uma vida de oração e orar por eles, por aqueles que estão nesses lugares de destaque, nesses lugares de governo. No versículo 5 ele fala: um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Não tem mais nenhum outro a não ser o Senhor, que governe sobre tudo, que esteja assim sobre todas as coisas. O que nos resta, o que nos cabe, o nosso papel é entrar nesse lugar da intercessão e da oração desses líderes. Que muitas vezes a gente não faz, a gente só reclama, a gente fala que está caro, a gente reclama que o preço aumentou, que isso e aquilo está ruim. Mas o nosso papel como não só cidadãos, mas cristãos, cidadãos do reino de Deus, é também orar por esses que estão com Deus. Concordando, você de direita e de esquerda, isso pouco importa, a sua oração tem que ser liberada por Deus. Tem que ser liberada por o Senhor a respeito das pessoas que estão com Deus. Então, ore, levante petições, orações, intercessões para todos esses que estão exercendo a autoridade. Amém? Vamos para a segunda parte. Versículo 9, 10. Diz assim. Tem outros versículos que eu separei mais importantes para a gente falar hoje. Eu estou mais corrido, então os 10 minutos vamos estar acabando. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência, usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Isso aqui é um ponto bem sensível. Tá ok? Tá bom, então devagar, desculpa. Isso aqui é um ponto bem sensível. Porque falar de modéstia cristã, ou das mulheres se vestirem bem de maneira decente, hoje em dia é bem complicadinho. Porque as mulheres querem falar do corpo, minhas regras, eu visto o que eu quiser, eu visto o corpo onde eu quero, faço o que quiser com o meu corpo. Não pode. Só que se você for uma mulher cristã, você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, você não pode vestir dele se você quiser, e o seu corpo não é suas regras. Amém? O seu corpo é baseado pela palavra. E depois pelo teu marido. E geralmente quando sai de casa, eu falei, tá bom, tá bom. E melhor ainda, gente, Espírito Santo. Eu paro na frente do espelho e pergunto, Espírito Santo, tá legal? Quantas vezes eu fui trocar de roupa porque eu tava legal? Aquele incômodo, aquele negócio, tava me incomodando, ele tá bom. Vou tirar essa roupa, ninguém de cara roupa. Então, gente, são coisas bem supérfluas, bem simples, bem básicas. Mas que a gente precisa, às vezes, voltar a falar sobre isso, sobre a forma da nossa vestimenta. Se a sua vestimenta glorifica a Deus. O seu padrão de conduta como uma mulher cristã exalta o Senhor. O tipo de roupa que você usa, o devote que você usa, está super decotado, está super à mostra. Para que está usando isso? Geralmente uma mulher que muito quer se mostrar, quer muito uma validação externa, quer muitos elogios. Aí você quer a mulher que se mostrar demais, para ter elogio demais, isso mostra uma distorção interna. Isso mostra uma falta interna. Uma carência que ela precisa ser suprida por elogios, por like, caraca, não tá linda, não é. A sua vida tem que ser pautada sempre pela palavra, pela conduta do Espírito Santo vai te guiar. Então, comprou uma calça, vai usar uma saia, vai usar um vestido, vai com cuidado, olha para onde está, abaixa, levanta. Para mim, na época da amamentação da Diana, eu só usava usar largona. Porque eu dar mamar na rua, não tinha como usar qualquer blusa.
E às vezes eu sempre fazia o teste, né? Botar no cima, baixar com baixo, era os testes. Faça os testes no centro de casa, ver como é que tá, baixa, levanta, se eu precisar pegar uma criança no colo, se eu precisar fazer isso. Se eu precisar cair no chão e chorar no meio do culto, já fiz esse teste, gente. De me ajoelhar para ver como é que estava a situação. Eu falei, vai que Deus me pega aqui, eu não posso agir de qualquer jeito. Eu preciso estar comportada, até para eu me derramar na presença de forma mais tranquila. Porque às vezes você está ali, está sentindo a presença, mas aqui, ó, vestida porque a roupa que tu veio do culto não é muito adequada. Então vigia com a sua vestimenta. Seja uma mulher modesta, vestida dessa maneira, de maneira mais modesta, sentada. Cuidado com as aberturas das bocas, até onde vai, até onde começa, até onde inicia. Amém? E os maridos presentes, elogiem suas esposas. Elogiem, falam como elas estão lindas, falam como elas estão belas. Ajudem as suas mulheres a se vestirem bem, a ter um comportamento de onde ela pode vai ou não vai. Amém? A gente fala muito da mulher, mas às vezes os homens são muito omissos. E tem homem que gosta de mostrar a mulher como troféu. Aqui não tem ninguém ensinando, em nome de Jesus. Quer que a mulher use mesmo blusa decotada? Eu conheço, gente. Marido assim, quer que a mulher use mesmo roupa decotada, blusa macho, para mostrar a mulher como troféu. Se você quer mostrar demais sua mulher como troféu, significa que a mulher é só para os outros, que a mulher não é tua. Amém? Porque a mulher não é para os outros, a mulher é o teu troféu. Para ser usada em casa, na estante da tua mulher. Deixa ela bem bonita assim, a mostra para você. Os outros não. Amém? Amém. Deixa eu ver se eu falei. Eu vou ler 2 versículos aqui para me falar sobre isso. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso está em Provérbios 31 e 30. O próximo versículo que eu quero ler está em 1 Pedro 3, 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo lançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que seja algo interior, imperecível, demonstrado no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aqui a Bíblia te proíbe de se arrumar? Não. A Bíblia tem algumas igrejas mais tradicionais, aí eu preciso do costume dele lá, mas não. Você pode rapar o sovaco, você pode fazer tudo bonitinho, botar uma blusa legal, um acessório legal, isso é legal, pode fazer. Só que é tudo com modéstia, tudo num limite. Amém? Tudo dentro de uma coerência com aquilo que você carrega. Eu não posso, a gente não pode, ninguém pode cobrar isso de mulheres que não são cristãs. Elas vão lá com o canjo dela mesmo, o corpo delas e a regra dela. Mas não, se a gente de fato, mulheres cristãs, temos que vigiar na forma que a gente se veste. E aqui Paulo está falando, Pedro está falando, 1 Pedro 3, sobre isso, no contrário, o nosso interior deve ser demonstrado de forma imperecível. A nossa beleza não está no que é externo, no aparente, porque essa beleza vai passar. Mas a mulher que teme, a mulher que honra o Senhor, a mulher que louva o Senhor, essa será louvada, essa será bem honrada. Aqui ele fala também que temos que demonstrar essa presença do Senhor na maneira que a gente se veste e com um espírito dócil e tranquilo. Essa semana Deus me pegou nessa palavra. Falei, Deus, ser dócil e tranquila. Falei, Senhor, está brincando com as meninas ontem. Falei, olha, Senhor, de todas as obras que tu fizeste na minha vida, essa vai ser a mais difícil. Vai ser impossível para ti, não, mas vai ser a mais difícil. Essa palavra me pegou muito, está na semana retrasada. Espírito dócil e tranquilo. Aí na mesma semana, acabei de ler de manhã, passa meia hora e falo, me estressa. Diana passa com o negócio, falei, ô Jesus, me ajuda. Aqui, ó, me ajuda. Ele está te ajudando. Ele tá botando esse meu para me ajudar. Mas gente, brincadeira à parte. Espírito dócil, tranquilo, é como nós também devemos nos mostrar. O Senhor me mostrou nesses dias, lendo, meditando nesse versículo, que ser dócil e gentil é algo que o Espírito Santo vai trabalhar em mim para ser. Não é algo que eu vou conseguir me impor e vou conseguir amar, cumprir, não vou nunca, porque eu, na minha força, não vou conseguir isso. Mas o Espírito Santo nos concede, o Espírito Santo nos molda, Ele nos capacita para sermos mais mansas, para sermos mais submissas, para sermos mais ouvintes. Amém? Falar menos também, que às vezes a gente fala demais, não fala demais do que não deveria. Então, que o Senhor de fato nos direcione para sermos assim, mais dócil e mais gentil. Então, esse que eu gosto muito, que está em Salmo 32, acho que é o versículo 9. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Salmo 32.
9. Não seja como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento, e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Eu falei, Jesus, desde o primeiro dia que eu falei isso aqui, eu falei, me ajuda, porque às vezes o Espírito Santo, ele direciona, ele fala, não faz. Mas toda hora ele precisa te controlar e te puxar para a cabeça como um cavalo ou uma mula, significa que você não está sendo guiado pelo Espírito. Você está sendo só controlado pelo todo ali, que está com a rédea firme para você não fazer besteira. Isso de vez em quando, ok, gente, para que a gente, isso está bem segura. Mas o tempo inteiro, na tua vida, na tua jornada cristã, o Espírito Santo está precisando te controlar com o freio cabresto, não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. É a gente ter esse ouvido sensível ao que o Espírito Santo vai dizer. O versículo 8, ele fala assim, antes dele, por isso. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Mas se você for como um cavalo e a mula, você está de cabresto em todo lugar. Amém? Então, deixa o fato de você te guiar, te conduzir, não só na sua maneira de viver como cristão, sendo guiada pelo Espírito Santo, mas também naquilo que você veste, naquilo que você se forma. Amém? Amém. Vamos agora para a última parte, o versículo 11. Versículo 11 diz assim: as mulheres devem aprender em silêncio, com toda a submissão. Não permite que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado, a mulher que foi enganada. O resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. Esse versículo aqui, gente, já deu muito pano para manga na história da igreja. Muito, não foi pouco não. E dor de cabeça pra gente essa semana. Muita dor de cabeça essa semana. Toda hora mandando mensagem pro pai da sexta-feira perguntando. Mas vamos lá, só para a gente alinhar, né, o que eu ia falar aqui. Mas já está bem alinhada, só para definir mesmo o norte. Essa palavra aqui não permite que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes de ouvir em silêncio, isso aqui deu muito ruim. Porque o pessoal ouvia isso aqui e falava, a mulher não está fazendo nada na igreja. Não pode, porque mulher foi por ela no pecado, mulher suja mesmo. E aí excluíram as mulheres, não só por esse versículo, mas por alguns outros, que Paulo dava a entender isso. Só que Paulo estava corrigindo uma conduta das mulheres naquele tempo. Não só na cultura, naquele meio cristão, mas como na igreja, estava sendo inserida aquilo no meio do convívio das mulheres. A conduta de querer falar, de querer sobrepor, de querer botar a gente como feio. O Marco mandou alguns estudos, né, falando sobre isso. Eu achei duas palavras em grego que falam o significado desse ensinar. O que Paulo colocou para a mulher aprender a ensinar? A primeira palavra, eu não consigo falar, vou ler o texto, é didástica, que significa exercer autoridade. A outra palavra, nesse mesmo versículo, foi usada, foi autenten, que significa exercer autoridade de superior. Na nossa tradução botaram para ensinar. Mas aqui mesmo, na palavra traduzida do grego, é exercer a autoridade de supervisor. Exercer a autoridade de alguém que tem liderança como em cunho de governo da igreja, amém? Porque aqui a gente acredita que o governo da igreja é masculino, foi dado ao nome. O próprio livro de Timóteo, não sei se é acho que é o 2 Timóteo, não é? É o primeiro que fala. É o 3. O 3 ele fala sobre aquele que almeja o episcopado. Isso, aquele que almeja o episcopado, ele fala, deve ser marido de uma só mulher. Como é que a mulher vai ser marido de uma só mulher? Não tem como. Vai quebrar alguns princípios aí. Mas por aqui, o governo da igreja é masculino. Deus fez os homens como cabeça. E, gente, eu entendi isso de verdade. Olha, você não pensa nas coisas, isso ficou muito bom. Eu percebi que o pior está para eles e não está para a gente. Porque para a gente é o submeter. É difícil, lógico que é. Você foi criado numa casa de uma mulher que fazia da chica coração para pagar as contas, com a minha mãe, vai ser difícil de meter o homem. Mas ele é mais tranquilo. Pior para eles. Amar a gente como Cristo com a igreja, morrer por nós, isso é mais difícil. O nosso é moleza.
vai com batom de mosquito, ela conseguiu dormir. Aí ele ficou me zoando, cara, eu vou pra eu descer e pegar raquete. Eu acho que não correr comigo. Eu não vou descer e pegar raquete, um rei desse. A rainha não vai descer e pegar uma raquete e matar mosquito. Meu marido não foi, gente, descer e pegar uma raquete e matar mosquito. Então cada um tem o seu papel, as suas funções. E a função da mulher, nesse contexto aqui de 1 Timóteo, que Paulo está exortando as mulheres, é para elas aprenderem em silêncio. Eu li um estudo sobre isso, só o fato de Paulo dizer aprender em silêncio já é algo diferente no tempo, porque naquele tempo até para aprender as mulheres tinham certa parte da restrição. Não podia ser. Quando a gente lê, gente, no texto que Maria estava aos pés de Jesus, aquilo ali era algo muito avançado para ela. Porque a mulher estar perto, assim, nesses momentos de lugares de aprendizado, era mais difícil, porque realmente o ensino era fechado só para os homens. Então, quando Paulo fala que a mulher aprende em silêncio, ou seja, a mulher pode aprender, a mulher pode estar aqui, mas sem querer falar muito, interromper demais. Os teólogos acreditam mais que Paulo estava confrontando as mulheres nesse sentido, por querer falar demais, ou querer pegar costumes e culturas do mundo, inserir no meio da igreja, exercer essas autoridades acima dos homens, e querer mandar em coisas que não era o papel delas. Então Paulo está corrigindo e alinhando isso. Mas o fato de dizer aprender já é muita coisa. Ou seja, a mulher pode estar no meio, a mulher precisa estar no meio, mas aprendendo. Ou seja, para aprender e falar e passar. Aprender para ensinar. Não é aprender só por aprender, é para exercer o que ela aprendeu, para passar adiante. Amém? Outra coisa. Outro versículo. Eu falei, vai, esse aqui. Versículo 15. Mas as mulheres serão salvas dando-lhes a filhos, desde que continuem vivendo na fé, no amor, na santidade e na discrição. Eu falei, como é que é isso? Porque Paulo escreveu diversas vezes que a salvação pela fé. Amém? A graça de Deus alcançou isso. Então, como é que a mulher vai ser salva dando-lhes a filhos? Ou seja, como se ela só alcançasse a redenção. Por isso que Pedro falou que Paulo era muito difícil. Paulo era muito difícil, gente. Ele podia ficar uma coisa mais clara. Mas não, ele queria ficar nessa vida. E aí, por que Paulo fala que a mulher vai ser salva dando luz a filhos? Como se ela pudesse ser redimida mediante ao dar a luz. Não é isso que Paulo está dizendo. Amém? Paulo está falando que as mulheres precisavam voltar para esse lugar do papel delas. O papel como mulher, como esposa cristã. Amém? Às vezes ali no contexto que a gente estudou, elas estavam querendo tanto se sobrepor aos homens que estavam esquecendo do papel principal delas. Ser mãe, voltar, olhar a casa, olhar os filhos. De alcançar essa redenção também por meio de exercer melhor essa salvação, essa redenção por meio do lar, por meio desse cuidado com o lar. Isso é muito diferente dos dias de hoje. A gente vai muito, as mulheres querem sair para conquistar com o marido, a gente pode, a gente deve, só que sem esquecer do mal da nossa parte. Eu lembro de uma história, esqueci o nome dela. Era uma pregadora. E ela estava saindo muito para pregar. Eu não lembro quem foi, se foi o Wesley que prendeu ela, não vou lembrar disso, mas vou lembrar, fala. E ela estava saindo para pregar e nem início ela estava de casa. Aí eles começaram a frear ela. Falou, você só vai até a distância de menos de um dia de cavalo. Vai para você voltar no mesmo dia. Para ela não proibiram ela de pregar. Ela continuou pregando, mas dentro de um limite. Dentro daquilo onde ela podia fazer, pregar o evangelho, exercer essa parte, mas sem negligenciar a casa dela. Porque às vezes a gente quer muito isso, de ir, de fazer, de pregar, de estudar, de trabalhar, e negligencia a família, negligencia o cuidado com a casa. Amém? Então é isso que Paulo estava aqui mostrando e ensinando a respeito das mulheres. Darem a luz não era a respeito de serem salvas por meio disso, mas zelar. Eu li aqui, escrevi aqui, diz o seguinte: Paulo está dizendo que ela precisa zelar na fé, no amor e na santidade. Ou seja, a maternidade vai ajudar ela a alinhar todo esse propósito que Deus também tem para ela, dentro de casa, exercendo esse papel, exercendo essa função dentro de casa. E isso é difícil falar nos dias atuais porque é muito controverso, não é muito digestivo, não desce muito bem. E está acostumada a fazer, a conquistar. Eu já falei isso outras vezes sobre esse contentamento, esse prazer do lar, de estar em casa.
Por vezes eu não tinha, eu sou uma pessoa tratada assim comigo. Então, caso você também não tenha isso, esse prazer de estar na sua casa, de cuidar da sua casa, de zelar pela sua família, volte para essa origem, volte para esse cuidado. Se você tinha esse prazer e perdeu por conta de desgaste no casamento, por conta de desgaste com o filho, o Senhor te ajuda a retornar nesse lugar, de prazer, de cuidar da sua casa, da sua família. Amém? Que vale de ganhar o mundo inteiro e perder as casas, perder a nossa alma, nos perder no processo. Então, cuide, zele pela sua família, zele pelo seu papel. Homens, não negligenciem o seu papel como homem. Agora essa parte não é para a mulher, mas a gente precisa voltar para mim e falar para o homem, não negligencie o papel de homem, de marido, de cabeça. Você é homem, você é a cabeça da sua casa. Responsabilidade maior está sobre você, não é para sua esposa. Se você está acomodado, desperta quando dorme, levanta-te dentre os mortos, e vai para a vida, vai para o sossego, mas desperta e deixa o Senhor te ajudar a exercer o seu papel de homem, o seu lugar como marido, como cabeça. Amém?